Evangelho de João, capítulo 1, nos versos 19 a 23, eu vou ler os versos 19 e 20, 22 e 23. Então acompanhe a leitura que vamos fazer. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. 22. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Amém? Ora comigo mais uma vez. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, ministra ao nosso coração exatamente aquilo que o Senhor quer. E eu oro grato, no nome de Jesus. Amém. Amado, esse texto de Isaías que João Batista está mencionando aqui para autoridades da vida religiosa que questionaram ele quem ele era, todos os religiosos aguardavam a vinda do Messias, aguardavam a vinda do Filho de Deus, aquele que traria libertação para todo Israel. É claro que eles imaginavam um Messias general de guerra, um Messias que pegaria em espadas, um Messias que libertaria Israel do jugo romano. Mas não era assim que Jesus viria, não foi assim que ele veio, não era esse tipo de Messias que Deus tinha planejado enviar em sua primeira vinda, né? Então, todos aguardavam a vinda deste Filho de Deus. Por isso, João Batista, que estava pregando uma mensagem diferente, João Batista não estava fazendo milagres, aliás, João Batista não fez um milagre sequer, a não ser um invisível que acontecia dentro das pessoas que aceitavam a sua mensagem de arrependimento de pecados, porque o arrependimento de pecados também é obra da ação do Espírito Santo na vida daquele que ouve a mensagem de Deus. E assim, João Batista, um homem diferente, pregando, os religiosos perguntaram: por acaso você é o Messias? E de maneira muito clara ele responde para essas autoridades: não, eu não sou o Messias. Então quem é você? Perguntaram para João Batista novamente. E ele disse: eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Uma voz. Alguém que carrega uma mensagem. Ele é uma voz. Só isso. E a referência que ele está usando é de Isaías capítulo 40. O capítulo 40 de Isaías diz assim, os primeiros versos, os versos de 3 a 5, na verdade. Diz assim: ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Amém, gente? Então, quando João Batista se identifica, eu sou a voz, ele está repetindo a profecia de Isaías do capítulo 40. Todo o capítulo 40, de alguma forma, ou pelo menos a metade dele, tem a ver com a missão de João Batista e a nossa missão, a missão da igreja. Mas eu vou fazer outras mensagens em cima desse texto. Hoje, a minha ênfase está nesses versos que nós lemos, tanto de João quanto de Isaías 40, de 3 a 5, que parece que está focando na pessoa de João Batista. Uma palavra importante que define praticamente a missão deste homem, deste João Batista, no texto de João capítulo 1, verso 23, ele diz assim:
preparem o caminho para o Senhor, para a vinda do Senhor. Essa palavra preparar é muito interessante, preste atenção, a importância e o significado dessa palavra preparar. Em grego, ela é uma palavra que se pronuncia eutunô, que em português lembra a palavra timoneiro. Tunô é a mesma raiz da palavra timoneiro. Interessante, né? Preparai, ou endireitai, ou aprumar, ou corrigir. O timoneiro, quando está, não sei como é que fala isso, pilotando o navio, né? Ele pega no timão. O timão é aquela roda de madeira com várias madeirinhas que você pega assim, que parece muito um símbolo de um timão, né? No nosso país, né? Tudo bem. Então, mas o que eu posso fazer? É o símbolo, né? É um exemplo só, é só um exemplo. Então, aquela peça, né? Aquele volante do barco, né? Dos veleiros, chama-se timão, e quem pilota aquele negócio ali chama-se timoneiro, e a palavra timnô, né, é a raiz de endireitar. Diante, nos caminhos do mar, por causa dos ventos e das tempestades, o navio nunca permaneceria na sua única direção, ele precisa ser corrigido, o seu curso precisa ser corrigido. Diante das tempestades, o curso do navio precisa voltar no caminho, precisa voltar na direção, precisa voltar ao seu curso certo. E é o timoneiro que coloca o navio no seu curso, usando a ferramenta do timão, é colocar as coisas nos seus devidos lugares. É muito interessante, essa é a palavra preparar que João Batista está usando, se referindo a Isaías e se referindo ao seu papel, ao seu trabalho, à sua missão. O meu trabalho é um trabalho de um timoneiro, o meu trabalho é preparar um caminho, o meu trabalho é endireitar um caminho, o meu trabalho é realinhar o curso, realinhar o navio. É muito interessante. Esse era o trabalho de João Batista. Mas quando a gente se reporta à mensagem de João Batista, como é que ele faz isso? Como é que ele alinha as coisas? Como é que ele realinha as vidas e os corações? Como é que ele coloca as vidas num curso correto da existência, que aponta para Jesus Cristo? Qual era a mensagem do profeta João Batista? Arrependei-vos. É através do arrependimento que acontece uma correção, esse realinhamento. É muito interessante, grave isso. Eu quero saltar para Isaías agora. O profeta Isaías, quando fala da missão daquele que portaria a voz, portaria a mensagem, seria a voz, portaria a mensagem de correção, a mensagem de alinhamento, ele usa algumas figuras, a figura de um terreno, ok? Ele usa a figura de um deserto, ele usa a figura de uma terra desolada, de vales, de montes e colinas e de trechos acidentados. Amém? Amém, gente? É essa figura, ele pinta um quadro usando essas figuras de um terreno que está precisando de realinhamento, que é um terreno que está precisando de correção, um terreno que está precisando de conserto. Amém? Essa figura. Então eu quero propor para você montar uma figura na sua mente, e assim você vai estruturar essa mensagem comigo. Amém, gente? Estão comigo? Estão comigo? Primeiro, cria na sua mente a figura de um terreno deserto, terra desolada, vales, montes e colinas e trechos acidentados. Está imaginando um terreno que tenha mais ou menos essas figuras? Projeta o primeiro slide, né? Monta essa cena na tua mente. Agora, insere mais dois elementos nessa visão, nessa imagem mental sua aí. Nesse lado de cá, insere, vamos pensar
para você da esquerda para a direita. Insere nesse ponto aqui da tua imagem mental, você está de pé, ok? Você está de pé, essa figura toda está aqui no meio, e desse lado aqui, insere um segundo elemento nessa imagem mental, insere a pessoa de Jesus. Tudo bem? Pintaram isso na sua mente? Amém? Jesus está aqui olhando para lá. Aqui é esse quadro e esse terreno todo. E aqui está você, nessa posição, na direção de Jesus. Muito bem. Agora, fica com essa imagem. Agora, eu quero explicar essa palavra do profeta Isaías de algumas formas. Muito bem. Eu vou pregar outras vezes e eu vou pregar das outras formas, mas pense comigo o seguinte. Você acha mesmo que a preocupação do profeta ou a preocupação de João Batista era com as montanhas, os vales e os desertos da Judéia? A mensagem de transformação e a mensagem do reino de Deus acontece onde? No coração, porque o meu reino, o reino de Deus está no coração, dentro de nós. Há um terreno que precisa ser aplainado dentro de nós. Por quê? O governo de Jesus ainda não está estabelecido sobre todo o planeta. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Vai acontecer, mas por enquanto, o governo de Jesus, ele se estabelece nas vidas, ele se estabelece no coração de cada uma das pessoas que creem nele, se arrependem dos seus pecados e creem nele. Amém? Portanto, essa figura aqui, não é de deserto, de vales, colinas, montanhas, trechos que precisam de conserto. Esse terreno é o terreno do coração. Amém? É o terreno do coração. Há uma voz que sai do céu, que manda uma mensagem para as vidas, cujo coração e cuja vida está tão conturbado, está como um deserto árido, a vida está como quem passa pelos vales, cheio de lutas e de dificuldades. Vales é lugar de luta e de guerra, que como quem está subindo altas montanhas, tentando transpor muitos obstáculos na face da sua vida, é como quem está caminhando num terreno absolutamente pedregoso, cheio de obstáculos, cheio de lutas, cheio de dificuldades. Nós estamos falando do terreno do coração da pessoa. Amém, gente? Estão comigo? Pois bem, então eu quero pensar com você essa voz que clama no deserto, que lança uma palavra de poder para uma vida que está com o coração precisando de correção, precisando de ajuste, e essa voz vai anunciar: o Senhor está vindo, e Ele promoverá a correção, Ele promoverá ajustes, Ele promoverá realinhamento, Ele fará uma obra de conserto na vida de todas as pessoas que permitirem o trator de terraplanagem de Deus, que se chama arrependimento de pecados, corrigir e nivelar todas as coisas na vida da pessoa. Aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, vem uma obra poderosa dos céus sobre nós, que vai nivelando os nossos corações e alinhando e realinhando os corações a Jesus Cristo. Veja que a palavra de Deus fala de caminho no deserto, amém? Porque há um caminho que precisa ser traçado aqui, da pessoa que está aqui, ou você, e Jesus. Mas é curioso o seguinte, a palavra está dizendo o seguinte: olha, a palavra está sendo anunciada para a pessoa, e não está dizendo para a pessoa: ei, você tem que consertar todas as questões da sua vida, do seu coração, os seus desalinhamentos, as suas coisas erradas, pensamentos errados, para depois se encontrar com Jesus. Curiosamente, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: ei, você que está com o coração atrapalhado, com o coração cheio de vales e colinas, cheio de entulhos, cheio de problemas, cheio de crises,
cheio de discórdias, de dúvidas, de problemas não resolvidos, de pendências, de pecados. Ei, você que está nessa condição, o terreno do teu coração está precisando de grandes concertos. Ei, você, se preparem, porque o Filho de Deus vai chegar em você, e Ele vai aplanar o teu coração, Ele vai nivelar o teu coração, Ele vai curar a tua alma, Ele vai abençoar você, Ele vai te realinhar com o céu. Essa é a mensagem do profeta. Não era para o homem fazer nada, era só para ele abrir o coração e deixar o Filho de Deus entrar, porque é Ele que vai resolver esses problemas todos. Quais os textos quais essas figuras todas? Eu quero mencionar uma por uma. Ouçam uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Abram um caminho no deserto. Essa figura no deserto tem estrada? Como é que você abre um caminho no deserto? Com o vento cobriria novamente o caminho. Como é que se abre um caminho no deserto? Ajustando foco. Você precisa subir numa duna alta e você precisa olhar. Você precisa pôr o foco em Jesus. Isso é uma palavra para a pessoa aqui. Foca em Jesus. Não importa se a tua vida está como um deserto, foca em Jesus. Se você focar em Jesus, a coisa vai começar a mudar, vai começar uma grande transformação. Você não consegue caminhar pelo deserto e sobreviver, você não consegue construir uma estrada no deserto, mas você pode focar naquele que é o caminho. Jesus é o caminho. Foca nele. Não importa se a situação da tua vida, do teu coração, está ressequida como um deserto, está carente como um deserto, está passando lutas e dificuldades como um deserto, e você não encontra saída, você não encontra alternativa, você não encontra solução, não encontra a palavra de sabedoria que vai dar direção para a tua vida. Não importa se você não é que não importa, deixa eu mudar a frase. Mesmo que você esteja numa condição assim, foca em Jesus. Foca em Jesus. O caminho já está definido. Quando você foca em Jesus, o caminho já está definido. Amém? A segunda figura que o profeta usa aqui, abra um caminho no deserto para o Senhor. Isso é muito lindo. O caminho é um caminho que o Senhor vai andar. Amém? É o Senhor que vai andar por esse caminho. Então aqui, foca em Jesus. Fala assim, eu não consigo chegar aí, mas eu preciso que o teu amor chegue até mim. Eu preciso que o teu perdão chegue até mim. E eu abro um caminho, focando nele, eu crio um caminho em que o perdão pode chegar até mim. Amém? A segunda figura. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Estrada reta em terra desolada. Estrada reta em terra desolada. Não sei se você lembra, essa fonte aqui é a fonte de Eliseu. Fica na cidade de Jericó. Mostrei outro dia para vocês algumas fotos. Fica na cidade de Jericó. Eliseu, um dos profetas do Antigo Testamento, não canônico, do 9º século antes de Cristo, ele indo junto com um time de alunos de profeta, né? Vários discípulos, numa escola de profeta que Samuel deu nascimento, profeta, juiz e sacerdote Samuel, que ungiu Saul e Davi. Ele abriu uma escola de profeta que durou durante mais de 200 anos, e a escola que Eliseu era aluno de Elias, e Eliseu tinha alunos, essa escola de profetas era a escola de Samuel. Muito lindo, né? Muito lindo. E ele foi com alguns alunos para o deserto e passou por Jericó. E passando por Jericó, os seus alunos estavam com muita sede, e eles morreriam de sede. Chegaram numa fonte de águas amargas, e o profeta
perguntou para os discípulos: vocês encontraram alguma fonte? Eles disseram: sim, nós encontramos uma fonte, mas as suas águas estão amargas. O profeta orou, chegou até a fonte, pegou um madeiro que lembra o lugar onde o nosso Senhor foi crucificado. Se você tiver uma experiência com o Cristo do madeiro, o Jesus do madeiro, mesmo que tua vida seja amarga, Deus vai tornar você doce. Ele pegou um madeiro e lança nas águas. Quando ele fez isso, as águas foram curadas instantaneamente. Aí o texto: preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, numa terra desolada de Jericó, no meio do deserto. Jesus transformou a situação. Mesmo que a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma pareça uma terra desolada, sem recursos, sem ânimo, sem direção, foca em Jesus. Foca em Jesus. Porque se Ele tocar em você, Ele vai transformar a amargueza da alma em doçura. Se Ele tocar em você, Ele vai transformar a nossa sede, a sequidão do nosso ser, em mananciais de água pura, que jorram na nossa vida, saciando a nossa vida, a nossa alma, e fazendo jorrar para fora de nós também, para saciar a alma de outras pessoas que também estão com sede. A outra figura que o profeta usa é: aterrem os vales e nivelem os montes. Passa. Aterrem os vales. Esse meio aqui é um vale. É interessante que na versão antiga desse texto está dizendo: todo vale será exaltado. Interessante. Por que será que esse texto diz isso? O vale será exaltado. O vale é lugar de luta. O vale na Bíblia é lugar de aflição. O vale é lugar de morte. Muitas vezes as guerras aconteciam nos vales. Davi lutou com Golias num vale. Josafá lutou com as outras 3 nações no vale, que depois um dos profetas chamou de o vale da decisão. Os vales são lugares de guerra, são lugares de conflito, lugares em que nós nos sentimos pequenos, porque dentro do vale você tem uma perspectiva prejudicada. Você olha para o lado esquerdo, você vê gigantes, montanhas gigantes, e você não consegue transpor. Você olha para o outro lado e vê montanhas gigantes e você não consegue transpor. Dentro do vale você é pequeno. Dentro do vale, o vale é uma depressão. Amém? O vale é uma depressão. Por isso o profeta diz: todo vale será exaltado. A figura aqui é muito simples. Se a tua vida está fazendo você se sentir como que não vale, e o teu coração está depressivo, você está numa depressão na tua história, uma depressão na tua vida, uma depressão no seu trabalho, uma depressão nas tuas relações familiares, se a tua vida hoje está parecendo como um vale, foca em Jesus, porque Ele vai levantar você, Ele vai exaltar você, Ele vai te erguer dos vales, por isso será exaltado. Levanta a tua cabeça. Se você olhar para o chão, você não vai ter perspectiva. Levanta o teu olhar, olha para aquele que está acima das montanhas, aquele que está acima de tudo. Mas o texto segue dizendo: e todo monte e colina será nivelado. E se ele está falando do coração, ele não está falando de geografia, ele está falando da geografia da alma, está falando da geografia do coração. Aí nesse caso, quando ele diz o texto que a montanha será nivelada, está falando da altivez da alma. Amado, muitas vezes a gente bate em desequilíbrio, ou estamos na depressão do vale, ou estamos na arrogância das montanhas. Se por acaso o nosso coração, a gente se protege com a arrogância, porque a arrogância, a altivez, o orgulho, nada mais do que uma defesa de fraqueza.
Amém, gente? É como o complexo de superioridade é a versão avessa do complexo de inferioridade. Uma alma desequilibrada, se tiver decaída e depressiva, olhando para Jesus, Ele levanta você e te exalta. Mas se por acaso nós estamos lidando com ou passando por sensações, situações do nosso coração e da nossa alma, ou que se assemelham a orgulho, arrogância, altivez, petulância, então vamos focar em Jesus. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Tem que voltar para o equilíbrio. Deixemos a arrogância, deixemos a prepotência, deixemos a autossuficiência. Nós precisamos de Deus. Nós não resolvemos o problema da própria alma, nós precisamos de Jesus. A voz que clama no deserto está anunciando: ei, o Senhor está chegando, Ele vai curar a tua vida. Amém? A outra figura: endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Se a gente está falando sobre o coração do homem, endireitem as curvas. A gente precisa focar em linha reta para Jesus. Não dá para tomar atalhos. E não dá para também satisfazer a alma com alternativas que não Jesus. Não dá para buscar consolo na bebida. Não dá para buscar consolo no dinheiro. Não dá para pegar uma perpendicular à direita e buscar consolo na droga. Não dá para buscar consolo no sexo. Não dá para buscar consolo na pornografia. Linha reta em Jesus Cristo. Não vamos endireitar as curvas, não pegue outro caminho. Não tente mudar de direção. Porque o único caminho, a única direção tem que ser linha reta apontando para Jesus Cristo. Mas ele fala também de trechos acidentados. Quando você está indo por alguma estrada e acontece um acidente, geralmente existe coisas interrompendo o teu caminho, você vai ter que passar por um atalho, vai ter que contornar. Como a gente está falando do coração da pessoa, aqui está dizendo o seguinte: o que é que está no meio do caminho que está impedindo você de seguir linha reta na direção de Jesus Cristo? Tire o que está no caminho, desentulhe a tua vida, se arrependa. Como é que você vai tirar esse entulho? Arrependimento, 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 arrependimento. Você desentulhe a vida pelo arrependimento de pecados. Desentulhe o coração pelo arrependimento de pecados. Você tem que desobstruir os caminhos. Se é preciso pôr alguma coisa, coloque alguma coisa para te ajudar a caminhar. O que você tem que inserir então? Oração, leitura da palavra, conversar com alguém sábio que possa te ajudar. O que você tem que tirar? Desculpas, aplicativos que mostram muita sensualidade para você. O que você tem que tirar do caminho? A gente está falando do coração da pessoa. Tudo aquilo que ofereça para nós uma alternativa de consolo, de ajuda, de satisfação, que não seja Jesus Cristo, precisa ser eliminado. Todas as curvas, todas as perpendiculares, todas as alternativas, todos os atalhos, a gente precisa eliminar tudo isso. E a gente tem que ir em linha reta para Jesus Cristo. Amém? Essa é a mensagem para nós. É a mensagem de correção. É a mensagem de realinhamento. Abaixa a tua cabeça. Eu não sei se de alguma forma essa pintura descreveu alguma área da sua vida: deserto, sequidão, falta de sabedoria de caminho, por acaso terra desolada,
terra que está faltando recursos e você está se sentindo desamparado. Vales, talvez numa fase depressiva, desanimada, entristecida da sua vida, ou então usando no teu coração e nos teus relacionamentos arrogância, orgulho, petulância, tudo isso precisa ser nivelado. Ou então até trechos acidentados. Tem alguma coisa ocupando o lugar que você precisa desobstruir para poder seguir na direção de Jesus em linha reta, sem pegar atalho, sem outras alternativas, sem subterfúgios, sem buscar consolo em outras coisas que não Jesus. Avalie teu próprio coração. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos que a nossa vida seja endireitada, nós queremos ser alinhados ou realinhados a Jesus, queremos ser realinhados ao céu. Pai, se há alguma coisa em nós está desalinhada ao Senhor, desalinhada a Cristo, desalinhada com os teus propósitos, desalinhada com a tua vontade, corrige-nos, Pai, no nome de Jesus. Abrimos o nosso coração e a nossa vida, para que o Senhor venha e o Senhor endireite a nossa vida e os caminhos da nossa vida, porque eu quero caminho reto ao Senhor, eu quero caminho reto à tua presença, eu quero caminho reto no nosso relacionamento, não quero subterfúgios, eu quero a fonte, eu quero a essência, eu quero Jesus, plenamente,